Coisa boa! Começando mais um episódio, mais uma conversa, mais uma interação, mais um momento de troca que eu quero compartilhar com você, para a gente refletir um pouquinho juntos, para a gente buscar ajudar e ajudar a essa mamãe que fala e ajudar a você, né, que acompanha, que escuta o Papo Sem Limites e que pode aprender e se inspirar com mais essa interação que a gente vai compartilhar. Escuta só. Diga, meu Hoje eu amor. trago, eu trago uma questão da minha colérica de 2 anos e 3 meses, né? Ela tá bem naquela fase complicada, assim, eu digo que ela é colérica desde o dia que ela nasceu, mas eu só tive acesso a esse conhecimento há pouco tempo, né? Depois. Mas eu já consigo perceber que desde que ela nasceu, ela é um pequeno Petrus, assim, porque também não dormia. E a questão é justamente essa, porque eu amamentei ela até 1 ano e 9 meses. Foi quando eu cheguei no meu limite, assim, que não consegui mais. Aí eu fiz o desmame dela. Não foi tão respeitoso, mas foi tranquilo, assim. Em questão de uma semana a gente conseguiu tirar completamente para ver se ela passava a dormir e comer melhor. Porque ela acordava até 5 vezes por noite e eu trabalhando durante o dia, estava bem puxado. E ela também Então, não se é um perfil alimentava muito exigente, né, Aline? Ela não pede, ela manda, né? E se exatamente. Aham. ela não tem o mínimo de, não, agora não está bom para o outro. A criança pequena já não tem isso, mas um colérico, Sim. É, nunca, zero. né? E isso mexeu bastante comigo, tanto que eu trato uma depressão pós-parto até hoje ainda, alguns reflexos, assim. Fico até receosa de largar a medicação, né, de terminar o tratamento em função dessa dificuldade que eu tenho com sono, Eu não sei porque como é para você, mas se eu escuto um bebê chorando à noite hoje, já me dá taquicardia. É traumático, sim, né? sim, tem uma vizinha que tem um bebê de 4 meses aqui, eu acordo de madrugada com o choro dele, assim, apavorada, sabe? Apavorada. Que eu teria que atender ele, se é ela ou se é ele que tá chorando, né? É um trauma, assim, que É gera de sim. tanto choro e grito, e ainda ela teve muita cólica, então era choro direto, dia e noite. Eu lembro quando Enfim. eu fiz a PNL, Aline, deixa eu só contar rapidinho. Uhum. Tem um módulo de cura de traumas, né? Cura de traumas e fobias. E eles falavam, vamos curar esse seu trauma aí de bebê, né? E tal. Eu falei, não, esse aqui vamos deixar por segurança. Vai que eu curo e faço mais um. Ah, pois é. Eu preciso curar porque eu quero ter mais um. Ah lá, ó, tem alguém que quer, gente. Com essa história toda, Quero, ela porque quer. dizem que Maravilhosa. um é diferente do Maravilhosa. outro, né? Então eu quero botar à Dizem, prova essa teoria, né? pagar para ver. Pagar Arrasa. para ver. É Tá arriscadíssimo, certo. né? Mas vou pagar para ver. Não sei, tudo pode acontecer, mas se você sente esse chamado, é porque tem alguma coisa boa para você aí. É, e se for desafiador, vai ser para mais transformação, né? Porque eu Sem estava dúvida. comentando com meu marido ontem que se não fosse por ela, eu não ia estar acessando esses conteúdos, eu não estaria buscando me aprimorar e conhecer muitas coisas, até sobre comunicação, assim. Então, eu estou mergulhando numa área que eu jamais mergulharia se não fosse por esse chamado, né? Por essa necessidade. Que linda. E e eu tô tendo bastante dificuldade com a questão do sono dela, que até agora, mesmo com 2 anos e 3 meses e sem mamar à noite, no início eu substituí o mamar por banana, porque ela nunca aceitou mamadeira, né? Só na escola ela aceitava, agora já nem na escola não aceita mais, ela se desmamou até da mamadeira. Então eu substituí por banana. Se ela tinha fome, ela comia uma banana de madrugada, se tinha sede, eu dava água. Agora ela continua acordando até 2 vezes, 1 ou 2 vezes por noite, mas não é fome nem sede. Eu digo que é uma fome emocional, sabe? Porque ela pede colo, ela quer colo, ela chega, agora ela nem chama mais no quarto. O berço dela tá no chão, então ela consegue sair do berço, ela tá alcançando na maçaneta da porta do quarto dela, ela abre a porta, entra no nosso quarto e já vem dizendo: mamãe, senta aqui, e bate na cadeira do quarto dela para mim sentar para dar colo para ela e ela volta a dormir. Às vezes ela dorme rapidamente, às vezes ela leva quase 1 hora para voltar a dormir, fica me fazendo carinho. Uhum, E eu queria uhum. entender um pouquinho mais se tem alguma dica de
do que poderia estar por trás desse comportamento, sabe? Eu fico Sim. pensando se é uma falta minha, uma saudade, porque ela fica o dia inteiro na escolinha, mas de noite eu dou bastante atenção assim para ela, só com Hum. ela. Eu sento no chão, brinco, a gente monta quebra-cabeça, a gente conta historinha, lê livros juntas, a gente está sempre juntas. E se eu vou fazer alguma coisa na cozinha, ela já arrasta a cadeirinha dela para me ajudar a lavar louça, para me ajudar a fazer alguma coisa. Ela está sempre comigo. Então, eu não consigo Sim. compreender que necessidade estaria por trás desse comportamento. Ótimo, essa pergunta é ótima. É, a gente, quando olha o tempo que a gente passa com a criança, né, a gente olha da nossa perspectiva, claro, né, do adulto. Então, a gente olha, bom, ela passa o dia todo na escola, então esse tempo eu não poderia estar com ela, porque ela está na escola, eu talvez esteja trabalhando, né, então. Mas depois que ela volta da escola, eu fico com ela o tempo todo, até dormir, né? E se eu vou fazer alguma coisa na cozinha, ela vai comigo, tá lá comigo, tá bom? Então eu olho assim, de todo o tempo disponível, eu passo o tempo todo com ela, e depois é hora de dormir. Desse todo o tempo disponível, no frigir dos ovos, eu passo a menor parte do dia com ela, porque eu passo mais tempo querendo dormir e mais tempo trabalhando. Então, só por aí a gente já vê que a conta não fecha, né? Daí, quando eu vou para a perspectiva da criança, o ser humaninho ficou quase um ano dentro de mim, depois ele ficou mais um ano grudado em mim o tempo inteiro, e agora eu estou conseguindo fazer ele ficar, né, desgrudado de mim. Mas ele continua tendo a necessidade ainda da disponibilidade materna, do tato, do contato, do afeto. Na natureza, que momento que os filhotes se alimentam do contato com os adultos? Na hora de dormir. Eles colam nos adultos lá, né? E ficam juntos. Então, assim, eles dormem juntos, não só os animais, né? O ser humano também fazia isso há bem pouco tempo, né? Bem pouco tempo na linha do tempo da história da humanidade, né? Há bem pouco tempo, se a gente assistiu os Croods, a gente vê, eles dormem tudo piocadinho, né? Por quê? Calor e aconchego mesmo, proteção, né? Então, tem essa. Mas aí a gente achou que era interessante evoluir, arrumar um lugar para cada um quarto para cada uma cama para cada um, né? E a gente achou que a gente ia ficar melhor assim, dormindo separado, mais confortável, o casal adulto ia ter sua intimidade, e a criança não ia incomodar e tal. E a gente achou por bem criar um quarto para uma criança sozinha, né? E a gente vem, enquanto humanidade, algumas crianças conseguiram se adaptar nesse formato e está tudo bem, e as que estão adaptadas, beleza, mantém, toca o barco, não vou mexer com o que está quieto, funcionando. Mas algumas, especialmente as coléricas, que não são tão adaptáveis a nada, elas querem as coisas do jeito que elas querem mesmo, né? Elas pleiteiam pelas outras, inclusive. Elas estão dizendo, ó, eu estou tentando, mas chega uma hora aqui que eu acordo que eu preciso daquele corpo quentinho do adulto, para eu me sentir protegida, para eu ter o aconchego, para eu ter mais um pouco de carinho, para eu ter mais um tanto de. Para depois eu seguir minha noite aqui, né? Que é aquele despertar que todos nós temos de tempos em tempos, no sono, acabamos virando para o lado e dormindo de novo. Mas a criança, ela ainda não aprendeu a fazer essa dormida de novo e tem clareza do que ela precisa, tanto que ela não quer banana nem água, ela quer mamãe, colinho, chamego, contato, né? E eu acho fascinante com essa clareza, porque e sua também, tá? Porque algumas mamães não entendem isso como necessidade, então ficariam entuchando a banana e a criança ia entender que era a banana que ela tinha que pedir, senão ela não ia ganhar nada, não ia ganhar bronca, sabe assim? E a criança ia ficar comendo banana sem fome ou com fome de amor, de carinho, de colo, de contato emocional, como você disse. Mas você já entendeu isso, que bom. Então, que maneiras eu penso que isso pode ser diminuído? Aproximando a criança na noite. Seja dividindo a cama, seja colocando o colchãozinho dela do lado da cama, sabe? Às vezes é suficiente. Às vezes é suficiente. E a criança dormindo no mesmo quarto, então não fazer uma cama compartilhada, fazer um quarto compartilhado, né? Já que ela já está acostumada a dormir no outro colchão, então se você puser dentro da cama, pode ser que, né? É desconfortável, não sei o que, tem um monte de coisa, né? Embora eu hoje a boto na cama também, se precisar, se chamar, se quiser, se for. Eu acho que a gente
pensa muito na gente, né? Num período que era hora de pensar mais nele, né? Mas nem todo mundo dá conta disso, às vezes o companheiro não dá conta disso, o companheiro, enfim, né? Então a gente precisa também pensar na harmonia da casa. Mas às vezes o quarto compartilhado já é suficiente. Às vezes a criança dá aquela acordada, ela tá ali do lado, você bota a mão, você põe um pouquinho de presença, ou desce um pouquinho pro colchão dela, e ali você facilita para você, que não tem que sair da sua cama, levantar, ir até um outro cômodo, blá, 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 e atende também a necessidade dela, né? Então, eu penso que a resposta esteja em aproximar o local de dormir na noite. Aí, como fazer, quanto aproximar e como aproximar, cada um vai encontrar aí o que funciona, né? De acordo com quem está junto, enfim. Mas eu penso que isso possa fazer bastante sentido. Não sei se você já viu alguns vídeos que eu falo um pouco mais sobre o cama compartilhada no YouTube, já viu? Tem Já vi. alguns que a gente fala mais, dá até algumas ideias, algumas coisas, explica um pouco esse contexto. Mas eu acho que nesse caso ajudaria bastante ter essa proximidade de alguma maneira, facilitando, né, esse processo. O que Sim, a você ia gente falar? acabou colocando ela para o quarto dela, até por recomendação do pediatra, É, que ela dormiria melhor. E realmente ela começou a dormir, naquela fase ainda, que ela estava com, acho que 1 ano mais ou menos, e ela começou a dormir um pouco melhor, porque uhum, ela se acordava com os nossos ruídos, porque meu marido ronca, e eu acho que eu provavelmente também ronco um entendi, pouquinho, e a gente acordava com os ruídos dela também. Então, entendi. ninguém acabava dormindo direito durante a noite. Aí a gente fez Uhum, essa transição e a gente não colocou ela direto pro quartinho dela. A gente colocou uhum, junto uma outra cama de apoio e eu me mudei pro quarto dela por um período, sabe? Eu fiquei, entendi. acho que uns 6 meses dormindo no quarto dela, só que sempre a mesma dinâmica. Ela acordava muito e às vezes eu colocava ela na cama comigo depois de madrugada para ver se ela dormia melhor e ela acabava acordando mais ainda. De Acontecia um vez, efeito entendi. inverso, sabe? Mas eu nunca tentei colocar o Um colchão dela no colchãozinho nosso do quarto. lado, né? Uhum. De repente, são tentativas mesmo, né, Aline? Sim, A gente vai buscando entender a linha tênue de atender a necessidade de um, dos outros e ficando tudo bem, né? uhum. No mais difícil da história, a gente entende que é passageiro e que Uhum. vai passar em algum momento, né? Mas até lá a gente vai fazendo algumas buscas para ir aliviando esse processo, né? Para ir ficando mais É, fácil para todo mundo e mais suave o trajeto. sim, até cama compartilhada, ela não gosta muito. A gente tenta, às vezes, Uhum. até domingo de manhã, quando acorda, colocar ela junto com nós na cama, Ela ou não só quer, comigo, e ela diz, ela não quer. Daí, quando ela não acorda, quer. assim, de manhã, ela quer ir brincar, tá, tudo bem. Aí, de noite, quando ela tá cansada, a gente já tentou colocar ela junto com a gente, tentar fazer ela dormir junto com a gente e tal. É muito difícil ela pegar no sono junto com a gente. Ela começa a chorar e diz, Uhum. eu quero a minha caminha. Aham, aham. É, aí Acostumou com ela vai aquele pra lá. jeitinho, né? É, Isso. então, Então conversa com ela antes, né? Pensa nessa possibilidade, amadurece a ideia, veja se ela gosta da ideia de fazer esse teste, né? Pode ser uma alternativa. Pode ser uma alternativa. Não tá vai ter a bom. questão Muito ainda obrigada, de. Isa. Não vai ter a solução ainda com relação aos ruídos, né? Ronco, barulho. Aí tem que ver também como é que é essa parte, né? Se é uma coisa que pesa mais ou menos, né? Mas pode E conversar até gatos com ela. também, né? É um entra Oi? e sai de gato de noite no nosso quarto. Nós temos dois Sim, tem gatos, ainda então isso. tem mais isso, né? Sim, tem que avaliar também, tem que não. Você pode trabalhar com ela uma questão de teste, falar, vamos experimentar. Se você preferir, a gente volta para o seu quarto. Então, deixa aberta essa possibilidade, né? Uhum. Que é uma prova, é um experimento. Se funcionar, se melhorar, opa, ganhamos um pouquinho mais, né, de qualidade nessa questão. E se não, voltamos atrás e está tudo bem, vamos seguindo um pouco mais assim, entendendo o que a gente pode fazer. Viu só que interessante, gente? É muito curioso quando a gente começa a aprofundar na questão, o quanto a gente vai vendo que pode ser realmente trabalhado, né? Potente, lindo. Eu espero que você tenha crescido com essa conversa. Eu espero que esse compartilhar faça sentido para você e que você realmente aprofunde
onde aprofunde inclusive o contato conosco nas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, @isa.minatel e o canal no YouTube, youtube.com/isaminatel. Vamos juntos cada vez mais aprofundar o nosso estudo para sermos pais e mães sem limites no amor, no conhecimento, na profundidade com que tocamos essas almas humanas que nos foram confiadas. Um beijo, fica com Deus e até a próxima, porque aqui você já sabe, o papo é sem limites.